e a nova era, e o depois, né? E aí eu proponho para você esse tem que um pouquinho diferente, né? Em vez de um tem que, eu tenho que, eu posso. Como que eu posso me adaptar a essa nova era, né? Quando a gente ouve falar, hoje está tão na moda, a gente ouve tantas pessoas falando, e é tão interessante esse assunto, eu queria te ouvir o que é essa nova era, né? Que movimento é esse? O que significa isso? Explica pra gente, Andresa. Que legal estar aqui com você mais uma vez para a gente falar desse tema que é tão bacana e que é tão instigante, até por ser um pouco misterioso, até por falar um pouco de futuro, né? Dar essa sensação de que o que está por vir, o que é isso, esse momento diferente que a gente está vivendo e que a gente não sabe direito como ele é. Então, essa sensação de mistério de futuro, ele é muito gostoso de falar. E assim, parte disso, essa nova era, então se a gente puder simplificar, eu acho que o ideal é que a gente consiga simplificar as coisas e não ficar colocando coisas em prateleiras, né, categorizando exatamente, mas aprender a pensar essa nova era, esse novo mundo. Mas uma das coisas que é muito fácil da gente perceber, e isso é tanto orientação espiritual, quanto observação do nosso dia a dia, né, é que a nova era é a era da conexão. É a era onde a gente consegue se perceber e se conectar. Então, cada vez mais as pessoas estão olhando para um universo transcendental. Então, a meditação entra muito forte, é um processo de introspecção, de se conectar consigo mesmo e ampliar para o mundo. A própria internet, né, que até pouco tempo a gente não existiam botões em que a gente apertasse e pudesse compartilhar para conectar aquele pensamento que fez sentido para a gente ou que alegrou a gente de alguma maneira e pudesse compartilhar e conectar com outra pessoa que a gente gosta, enfim. Então, a internet traz essa possibilidade da conexão para a gente, né? Então, todos os aplicativos, e aí nem precisa explicar muito, que fica muito claro. E também esse movimento em que ele parece muito inconsciente, mas não é. Os seres que estão vindo, né? Não só os pequenos, nós já somos seres dessa nova era. Tá? Então, nós que já temos aí mais de 40, somos seres dessa nova era, né? E a gente veio já com um jeito diferente de perceber a vida. Salvo exceções, as pessoas, elas se percebem preocupadas com o outro, né? A gente entendeu de uma maneira ou de outra que não adianta machucar o outro e achar que não está sendo ferido. E parece que isso já vem em todos nós. E nas crianças que estão vindo, ainda mais. Então, essa percepção de conexão, essa nova era, que eu chamo de a era da conexão, ela é tanto entre nós, então a gente sente o outro, né? A gente se preocupa com o outro, a gente se conecta pela internet com o outro, a gente tem uma conexão, uma vontade de se espiritualizar, e aí cada um encontra a sua maneira de se espiritualizar. Então, isso é o que caracteriza os seres da nova era. E aí pode se perguntar, tá, mas tem tanta gente que na nossa idade, 40, 50, ou enfim, mais novos, estão só preocupados e estão olhando só para o seu próprio umbigo, né? Tão egoístas, né? Porque vai se fazer essa pergunta, porque tem mesmo. E não é mentira, tem mesmo. Mas o que acontece? Nós estamos numa era também, essa nova era, porque é muito fácil a gente olhar e ver só o bonito disso. Não é só bonito. Por quê? Quando eu estou fechado no meu mundo, ou por egoísmo, ou por inconsciência, ou por não perceber que eu estou conectado com tudo, né? E sinto tudo, e acredito que tudo é em mim, a gente está também na era da depressão. Na era da ansiedade, por quê? E na era da crise de pânico. Por quê? Porque, assim, se eu não manifesto essa minha essência conectada, se eu não percebo que o outro e eu somos a mesma coisa, se eu não transcendo para um olhar mais espiritualizado, né, independente de uma religião ou não, em que eu
transcendo e me conecto com algo maior, e nisso eu confio, eu não quero controlar tudo o tempo todo, eu posso ter uma boa administração, mas não querer ter um controle, entender que tem algo maior, que eu estou conectado, que está conectado comigo, que conduz a todos nós, e que é uma inteligência diferente da nossa, mas da qual a gente faz parte, eu começo a criar medo, porque eu acho que tudo sou eu estou separado, meu Deus, e se eu não fizer, como é que vai ser? O que vai acontecer? E eu não percebo que eu estou sentindo medo do mundo. Essa é a conexão. Então, eu estou sentindo muito medo, procuro na minha cabeça, esse medo não faz sentido algum, porque não está acontecendo nada, mas eu estou sentindo. Aí eu acho que eu sou louca, o outro acha que eu sou louca, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou tomar um medicamento. E que tá certo, porque a hora que eu tô com a crise, ele vai ser... isso também é uma conexão, também é uma área de tantas, esta é uma área extremamente importante. Então, mas eu estou sentindo o mundo. Se eu não tiver presente para esse processo, que alguns vão chamar de mediunidade, outros vão chamar de sensibilidade, não importa qual é o nome. Eu sinto uma pessoa que está do outro lado do mundo. Eu sinto, inclusive, uma pessoa que nem neste plano físico está. E se a gente não se atentar a isso, achar que tudo é ruim, eu vou sentir essas coisas. Então, eu vou sentir muito medo, porque eu sinto medo do mundo e o medo do que não conheço, tá? Porque eu estou sentindo aquilo. Se eu não confiar em algo maior, eu não conseguir ter um pouco de contato, e é possível ter esses contatos, essa transcendência, a meditação, tratamentos energéticos e espirituais, atividades para você aprender a se conectar com tudo isso sem o medo, né? Ganhando consciência, entendendo, e aí com técnicas para isso. Isso faz com que quando eu não conheço tudo isso, eu entro num processo de ansiedade, porque eu não consigo confiar que tem algo que caminha, que existe um algo maior, um projeto, Deus, que está me amparando. Então, eu entro onde? Numa ansiedade, porque eu quero controlar o incontrolável, né? Eu quero... E a gente está nesse lugar aí que está complicado agora, porque eu posso tudo ou eu não posso tudo? Tudo está sob o meu controle ou tudo não está sob o meu controle? Qual é o equilíbrio entre isso? Então, se eu tento controlar tudo e não confio nesse algo transcendente, né, que cada um dá um nome, eu entro numa ansiedade. E se eu começo a ficar num processo egoísta, né, só eu, a minha coisa, a minha vida, então somos os seres da nova era que são conectados. Mas aí, Andresa, tem alguns que não são, que só pensam em si, que não estão nem aí para o outro, porque foram educados por alguma razão e isso aconteceu, ok? Tá, ele começa, depois que ele conquistou tudo, ele começa a entrar em depressão. Porque ele se desconectou tanto, ele às vezes passou por cima de pessoas para ter coisas que ele entendia como valor, e aí depois ele se sente só, acreditando que ele pode comprar algumas coisas, e aí ele saca que ele não pode. E aí isso dói, porque ele se fecha num casulo. E se a gente olhar para o universo espiritual, a gente vai falar que isso é o quê? Tem muito a ver, não é isso, tá? Mas é um caminho, pode ser a faísca que pode incendiar um processo de ovedização, né? Onde você se fecha numa única ideia, nesse caso, nesse exemplo, o dinheiro, o poder, o eu sozinho, né? E aí eu fico no eu sozinho, e aí eu me fecho. E aí é um processo de desconstrução da alma, porque não tem separado. Então, separado, espiritualmente falando, não existe. E esse espiritualmente falando, que já vem de muito tempo, todos somos um, ele está mais presente agora. Os seres da nova era estão entendendo, de fato, essas conexões. A gente e os pequenos, eles compreendem. Eles entendem, eles têm consciência. Então, eu diria que a nova era, ela tem a ver com a conexão, seja a conexão da internet, seja a conexão espiritual transcendente, seja a conexão com todos, mesmo que eu não conheça. Tudo o que eu fizer vai reverberar
no todo, em todos que estão em qualquer lugar do nosso planeta. Então, para mim, a nova era, ela tem a ver com isso. Ela já começou faz tempo, é um processo é um caminho, né? Então, tudo que está no físico é a materialização do que está no energético. Então, também os computadores, a internet também foi uma inteligência que foi transmitida porque a gente tinha capacidade já de absorver e de manifestar no físico, como um computador, como as redes sociais, enfim, tudo isso. Eu acho que é por aí que vai essa nova era. E aí, quando a gente fala sobre essa nova era nos tempos, né, já que a gente já está nela, mas nos nossos tempos atuais, com essas crianças que estão nascendo, que nasceram nos últimos anos, como é que é essa criança de hoje, da nova era, né? Porque a gente já viu mais ou menos esse adulto da nova era, que ele foi também criado, educado, né, nesse modelo cá, nesse modelo lá, mas essa criança, ela já vem diferente, ela já vem assim com um chipzinho novo, ela já vem com um conceito novo que é dessa nova era de fato e que é muito diferente das gerações passadas. Ela vem com uma tecnologia inserida, né? Então ela sabe coisas que a gente fala, nossa, como que ela já sabe mexer no celular, né? Como é que ela já sabe com o tato, né? Se você pegar uma pessoa bem mais velha, ela tem dificuldade com o touch. E a criança, ela faz com uma destreza, ela traz uma tecnologia inserida em si mesmo. E, claro, tem o ambiente que propicia tudo isso, né? Então, é a união das duas coisas, é a conexão dessas duas coisas. Mas elas são, sim, diferentes. As crianças, hoje... e aí se chama muito de, tanto as crianças quanto os jovens, né? Acho uma coisa legal, antes da gente falar exatamente da criança, a gente também pode lembrar que tem os jovens, que não somos nós, que já somos, eu que sou mais velha, né? Mais de 40, mas tem os jovens aí que a gente chamou, que quem olha para o universo espiritual vai chamar de índigo, de cristalino e tantas outras nomenclaturas que a gente chama de diamante, de arco-íris, e tantas nomenclaturas que tem, tá? Mas existe uma outra área que falou a mesma coisa dando outros nomes, porque não olha para o transcendente como a gente, espiritualmente falando, mas sim para o conectado. Então, é a geração X, a geração Y, a geração Z, os milênios, a mesma coisa com nomes diferentes, são pessoas extremamente conectadas, antenadas, que você fala uma coisa para ela, pega, ela capta de tal maneira que você não precisa explicar, né? Então, tem essas inteligências. Mas, quando a gente vai para um âmbito mais espiritualizado e mais infantil, essas novas crianças, mais crianças agora, né? Então, falei meio do jovem, e aí tem essas faixas, e agora indo para essa criança. Ela está cada vez mais inteligente, só que cada vez mais sensível. E entenda sensível não como amorosa e fofa. Pode ter algumas crianças que são fofas, gostosas, amorosinhas, mas porque é da natureza do projeto de vida daquela criança, da natureza dela se manifestar daquela maneira para cumprir com a função dela naquela família, na sociedade, enfim. Mas tem crianças que são extremamente inteligentes, profundamente sensíveis ao som, à luz, né? Ela não sabe, ela não está escutando, mas qualquer coisa a irrita, né? Quando ela vai para a escola e ela é extremamente agitada e ninguém percebe que ela está sofrendo a sensibilidade daquele grupo escolar. E aí algumas vão ou desencadear ou já trazendo, né, essa sensibilidade tão apurada e vão ter crises, vão ter surtos, e elas são categorizadas, né, com espectro autista, que agora, e aí tem os níveis muito leves e até níveis muito, muito grandes, de muita dificuldade de estar, né, até de ficar com a família. Essa criança que vem já diferente, que já vem com essa inteligência e com essa sensibilidade, elas vão ter que ser trabalhadas pontualmente. Porque uma criança, porque aí ela entra na malha da terra.
E na malha da terra existe o orgulho, a vaidade, a avareza, que a gente chama aí de 7 pecados, né? Que na verdade são os instintos. Então, quando a gente tem um orgulho mal usado, né? Ele me atrapalha e atrapalha o outro. Quando eu tenho um orgulho bem usado, eu sou uma pessoa que faz aquilo que faz e tenho orgulho do que faz. Então, isso é bom. Ai, fiquei feliz, porque fiquei orgulhosa de mim por ter criado isso, por ter ajudado dessa maneira. Então, só que tem crianças que, porque a gente vem num mundo ainda com pensamento ainda dividido, separado, tá? Nesse sentido de eu e você não somos a mesma coisa. Aí ela começa, como é que eu vou explicar isso, Paty? Ela é tão inteligente, mas ela entrou no mundo do orgulho e da vaidade. Aí, ao invés dela trazer a inteligência dela a serviço, que foi o que ela fez, ela entra no orgulho achando, até pela própria educação e pelo próprio contexto ambiental, que ela é superior ao outro, porque o meu filho, olha como é inteligente. Aí ela vai, ao invés dela trazer essa inteligência e compartilhar essa inteligência, ela se sente a estrelinha. Ela acha que todo mundo é burro. E assim, pode ser que todo mundo que esteja ao redor dela tenha uma capacidade inferior, pode ser. Né? Só que aí esse contexto de achar que eu sou melhor e que todo mundo é uma porcaria, a deixa isolada. Ou ela vai ficar arrogante no sentido negativo, tá? Não do arrogar. Porque se ela for arrogante no sentido positivo, que é, eu arrogo, eu trago para mim, né? Eu vou pegando e vou criando e vou produzindo e vou manifestando e vou ampliando. Legal. Agora, quando ela acha que só ela é melhor e o outro é ruim, ela começa a se fechar. Neste movimento de se fechar, ela entra na dor. É o mesmo movimento, entendeu? Só que aí cada um, e tem outros que vão se conectar. Então, a educação dos pais e da escola e da sociedade, eu acredito que de todo mundo olhar para isso, né, para perceber como é que a gente vai lidar com essas crianças, porque ele é super inteligente, tá? A inteligência ela precisa estar a serviço, né? Senão ele vai entrar em dor, vai ser um jovem adulto depressivo. Se ele for muito sensível e não entender essa sensibilidade e ninguém ali entender, ele vai sofrer, porque ele está sentindo o ambiente astral, ele está sentindo a dor o campo emocional do mundo. E aí ele está sentindo a dor do mundo. E aí ele não entende, a família não entende. Então, essa era da conexão, essa nova era da conexão, implica em todo mundo olhar para isso, para todas essas variáveis.